Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem, turma? Meus alunos do terceiro ano do ensino médio, aqui é a professora Núbia, e eu me antecipei um pouquinho hoje, porque nós vamos falar sobre o sermão da sexagésima, do Padre Antônio Vieira, né? Na verdade, o material de vocês tem um trecho que eu vou ler aqui para vocês, tá? E a gente vai tentar um pouquinho discutir sobre isso. Eu ouvi esse sermão há muitos anos atrás e eu fiquei encantada, apaixonada pelo jeito que o padre, né, coloca as palavras, né? Então, ele era de uma inteligência assim sobrenatural, né? Ele realmente tinha, né, o dom da palavra, o dom da oratória. Era um gênio, né? E ele escreveu em 1655, né, no século 17, e a gente consegue ver o quão esse sermão ele é atual. Então, assim, eu até coloquei, né, no livro que ele é tão antigo, tão atual. E embora seja um padre, nesse discurso ele não deixa claro que está falando exclusivamente para a Igreja Católica, né? Então, quando a gente começa a ler, a gente se identifica. Eu sou evangélica e esse sermão, ele se aplica perfeitamente na igreja em que eu faço parte. E em outras também que eu já conheço e que eu já participei, sei como funcionam. Então, ele começa assim. Sermão da Sexagésima, né, do Padre Antônio Vieira, de 1655. Ô, gente, ele leva esse sermão, esse nome, Sexagésima, porque ele foi feito 60 dias, né, antes da Páscoa, tá? Então ele diz assim: este grande frutificar da palavra de Deus é o que reparo hoje. E é uma dúvida ou admiração que me traz suspenso e confuso, depois que suba ao púlpito. Se a palavra de Deus é tão eficaz e tão poderosa, como vemos tão pouco fruto na palavra de Deus? Se com cada 100 sermões se convertera e emendara um homem, já o mundo fora santo. Este argumento de fé, fundado na autoridade de Cristo, se aperta ainda mais na experiência, comparando os tempos passados com os presentes. Lede as histórias eclesiásticas e achá-las-eis todas cheias de admiráveis efeitos da pregação da palavra de Deus. Tantos pecados convertidos, tanta mudança de vida, tanta reformação de costumes. As mocidades e as gentilezas mantendo-se pelo deserto e pelas covas. E hoje? Hoje, nada disso. Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Pois, se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco o fruto? Não há um homem em que um sermão entre si e se resolva. Não há um moço que se arrependa. Não há um velho que se desengane. Que é isso? Assim como Deus não é hoje menos onipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do que dantes era. Pois, se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus hoje tem tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Esta tão grande importância dúvida será a matéria do sermão. Quero começar pregando a mim, né? E a gente que entende a palavra de Deus, quando ele fala, né, começar pregando a mim, ele se inclui no sermão. Ele faz uma crítica, ele tenta descobrir qual é o problema e ele faz uma pergunta: qual é o problema? O problema são as pessoas? O problema é de Deus? Ou o problema está no pregador?
né? Então ele faz essa questão, essa pergunta e ele vai argumentando, né? Então é um texto dissertativo, assim, com introdução, com desenvolvimento e com conclusão perfeito entre si. E quando ele fala, né? Ele também faz uma alusão a mensagem lá em Lucas sobre o semeador, né? Que saiu a semear e sobre as sementes, né? Que caem, mas a gente não vai entrar nesse agora não. A gente pode até discutir sobre isso mais para frente. O que eu quero dizer é o seguinte, que ele mesmo responde que o problema, né? E isso a gente vê hoje. Então, se naquele tempo, naquele contexto, né, que estava, era um período da Contra-Reforma, né? Então, se naquele momento histórico ele percebeu isso, hoje a gente percebe a mesma coisa, né? Eu não sei o que acontece, mas as igrejas realmente estão vazias. As pessoas ouvem, mas não se voltam para o evangelho. Por que não, né? Por quê? Já que a palavra de Deus ela é viva, eficaz e ele já diz, né, em si, ele já descarta que o problema não é com Deus, tá? Que não é com Deus, não é com a palavra de Deus. Então, não é com a semente, é com quem? E ele aponta os pregadores. E ele se coloca no meio disso aí, né? Porque a palavra de Deus é exatamente isso. Ela fala, né? E ela fala para quem está ouvindo, quem está falando também sente o efeito, certo? Então ele diz e ele explica por quê. Os pregadores, né, naquela época, não diferente de hoje, estão muito preocupados com fama, né? Querem ficar famosos, querem ser reconhecidos. E às vezes se apropria também de mensagens, de palavra de outras pessoas como se fossem deles. Um outro fator que o padre coloca é que eles pregam, mas não vivem. Então, não basta, né, você ouvir, você tem que olhar e ver que as pessoas realmente vivem aquilo que elas pregam, né? A questão do exemplo, que o exemplo convence. Então, se você sente, né, na voz de um pastor ou na voz de um padre, quando ele fala do amor, do cuidado, e você realmente sente isso, né? Você entende, aquela semente nasce dentro de você. Mas se você ouve e não vê, né? Então você descarta, não leva em consideração, não dá crédito, certo? Uma outra coisa que ele fala para os pregadores é para focar em apenas um tema, né? E aí ele cita vários exemplos da Bíblia, ele cita João Batista lá no deserto, né? Que veio pregar o arrependimento e ele pregou durante muito tempo só sobre o arrependimento, né? Ele fala sobre Jonas lá em Nínive, que pregou apenas um assunto durante muito tempo, né? E foi a maior conversão que teve na história. E ele pede, né? Eles dão uma dica, na verdade, que as pessoas foquem em um tema, em um assunto, que não façam aquela confusão, não, né? Basta o sermão, só precisa ter uma cor, uma matéria. Senão, né, embaralha também a mente das pessoas. Um outro fator extremamente importante que ele aponta é a questão da linguagem. Nessa época em que o sermão foi feito, valorizava-se muito o cultismo, né? Então ele faz uma crítica ao cultismo e ele diz que as pregações elas têm que ser simples, a ponto que as pessoas ouçam, né? Entendam o que está sendo dito. Não esse jogo de palavras difíceis, né? Toda rebuscada, né? Com a intenção de atingir apenas uma classe privilegiada que tem acesso à informação, mas que atenda
as pessoas. E para finalizar, né, a minha colocação, né, não a dele, porque a dele realmente é inesgotável. Ele fala que o sermão tem que ser distinto, claro e alto, para que todas as pessoas entendam, né? Então, os que sabem muito, mesmo assim, eles vão ter muito a aprender com o sermão. E os leigos, né, também vão entender o que está sendo dito, certo? Maiores esclarecimentos a gente faz na sala de aula. Um beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.